Olá pessoal, trazendo aqui mais um vídeo para o canal. Então hoje vamos falar sobre motor de passo, especificamente esse modelo 28 BYJ48. Mas antes pessoal, da gente mostrar esse motor funcionando na prática, eu quero trazer algumas informações que são muito importantes para vocês entenderem o funcionamento desse motor, tá ok? Então vamos lá. O tipo desse motor ele é unipolar, porém dependendo da configuração do drive ele pode ser utilizado como bipolar. A exemplo da Shield L293 conseguimos fazer essa comutação. As fases dele são 4 fases por 5 fios, tensão nominal de 5 volts, resistência da bobina aproximadamente de 50 a 60 ohms, né, por fase, frequência de operação maior do que 1000 Hz e tem um torque de aproximadamente 0,3 Nm por metro, então um torque relativamente baixo. Porém, o grande diferencial desse motor está na redução de engrenagem interna. Essa relação de 64 para 1 permite que ele tenha uma precisão incrível no seu passo. Passando para o próximo slide aqui, pessoal. Aqui vemos as nossas bobinas do interno do motor, como elas estão dispostas. Percebam, bobina 1 e bobina 2, e bobina 3 e bobina 4, ambas estão interligadas pelo fio vermelho de 5 volts, ou seja, ambos estão interligados no tape central das bobinas. Essa configuração é que permite ele ser chamado de motor unipolar. Então, o primeiro passo de acionamento é o passo completo, o full step. Essa sequência é ligada uma bobina por vez. Então, essa é a sequência mais simples para fazer o acionamento das bobinas. Então, liga a bobina 1, liga a bobina 2, liga a bobina 3 e liga a bobina 4. A característica dessa ligação é que ela traz um consumo menor de energia, porém ela deixa a desejar no torque do motor. Passando para o próximo slide, também é um passo completo, full step, porém o acionamento das bobinas muda. Então agora a gente tem um acionamento de 2 bobinas por vez. Essa sequência de 4 passos, que são os passos magnéticos, permite acionar a bobina 1 e 2, bobina 2 e 3, bobina 3 e 4 e bobina 4 e 1 retornando ao começo. Perceba pessoal, 2048 passos, ou seja, quando o rotor, no caso o eixo do motor, tiver dado uma volta completa, ele ter percorrido 2048 passos com essa configuração. A característica principal desse modelo aqui é o alto torque do motor. Passando para o último slide, temos a configuração meio passo, ou seja, half step. Com essa configuração, pessoal, é a configuração mais recomendada utilizar o motor com precisão nos seus passos. Porque aqui ele tem uma sequência de 8 passos magnéticos. E essa sequência de acionamento vão conseguir gerar 4.096 passos, ou seja, o dobro da outra. Então, quando o motor tiver dado o seu eixo uma volta completa, né, quando o eixo do motor tiver girado uma volta completa, ele terá percorrido 4.096 passos, ou seja, aqui você tem uma precisão incrível para o passo desse motor. Então agora pessoal, vamos seguir para o funcionamento do motor na prática. Vamos lá? Então pessoal, continuando aqui na parte de montagem do nosso motor de passo. Então tá aqui o motor, é o mesmo que eu falei do slide, ok? Então esse motor aqui pessoal, ele já tem esse drive de acionamento, que é o ULN 2003. Porém, eu fui fazer um teste, infelizmente esse drive não está funcionando. Ele está até acionando aqui os LED que indicam o acionamento das bobinas, porém ele não executou o movimento. Então creio que ele está em curto. Então por esse motivo, pessoal, eu estarei utilizando a nossa ponte H, a nossa shield, ok? Então, como eu estou utilizando a shield, esse motor aqui ele vai funcionar como motor bipolar. Então só estarei utilizando as bobinas. Então temos aqui as 2 bobinas e aqui mais outras 2 bobinas. Então temos as 4 bobinas, tá ok? Então não vou utilizar o fio vermelho que é de alimentação. Esse esquema, pessoal, vai estar aí no começo do vídeo. Estou utilizando uma fonte externa. Então se eu estou utilizando a fonte externa, muito importante aqui nesse jump. Esse jump ele tem que estar desabilitado para utilizar a fonte externa. Ok? Esse motor aqui, pessoal, está aqui acoplado aí ao esse relógio, tá ok? Vocês estão vendo aí o mesmo motor. Então fiz essa adaptação. O ideal era eu ter parafusado esse motor, né, pessoal? Mas é como eu já preciso utilizar o relógio. Eu espero que ele volte a funcionar quando eu montar. Não sei se ele vai funcionar. Eu coloquei aqui no relógio para ser melhor a gente visualizar o ponteiro.
beleza? Então aqui já está tudo ligado, eu vou só fazer o acoplamento no Arduino, beleza? Acoplou. Então, como é que vai ser o funcionamento? Como eu expliquei para vocês lá no slide, esse motor ele tem 3 maneiras de ser acionado, né? Então, primeiramente, a gente vai acionar a sequência simples, ele vai fazer um movimento nesse sentido, no sentido horário. Então, depois ele vai retornar no sentido anti-horário, só que aí ele já vai utilizar o acionamento de 2 bobinas. Então, com esse acionamento dos bobinas, a gente vai ter um alto torque aqui do motor. Depois que ele retorna, ele vai dar apenas meio passo, que é referente àquele passo mais preciso, mais leve, pessoal, beleza? Eu estou utilizando na configuração do programa 256 passos, né? Que é a constante de passo por volta. Estou utilizando 256. Por quê? Porque 256, se você pegar 2048 passos e dividir por 4, dá justamente 2056. Isso equivale, pessoal, a um ângulo de 90 graus. A cada 256 passos equivale a 90 graus. Então, no final, o meio passo aqui, vocês vão ver que percorrer apenas 90 graus. Tá ok? Então, vamos dar início à nossa sequência. Deixa eu ligar aqui a alimentação. Depois, pessoal, estarei mostrando para vocês o funcionamento do programa, como eu sempre faço nos meus vídeos, né? Então, terei debatendo os pontos do nosso código, beleza? Estarei mostrando a programação completa para vocês, logo em sequência. Então, pessoal, ó, já acionou, vocês estão vendo aí, visualizar aqui, deixa eu aproximar mais. Ver se dá para encaixar aqui completo. Então, aqui nessa maneira ele está acionando passo simples. Essa velocidade aí é de 15 RPM. O ideal para esse motor é velocidade entre 10 e 15 RPM para ele trabalhar, pessoal. Velocidade acima desses valores, como ele tem a redução, então pode estar interferência nos passos do motor. Ele pode alternar os passos, tá ok? Então vocês viram de onde ele estava saindo, né? Ó. Parou, ou seja, parou 5 posição, pessoal. Deixa eu calibrar aqui a posição, deixa ele retornar aqui. Ele vai voltar para cá, para o 1. Perceba que ele vai voltar aqui para o 1 onde ele parou. Nesse retorno aqui, pessoal, ele já está funcionando no modo com alto torque. Beleza, ó, parou. Agora ele vai dar meio passo. Perceba que ele vai percorrer só 90 graus. Beleza? Ele vai percorrer só 90 graus. Parou. Aqui é 90 graus, né? Do 1 para cá dá 90 graus. Porque a distância desse relógio aqui, cada ponto, cada traço desse aqui equivale aproximadamente 6 graus. Então, aqui eu tenho 30, 60 e 90. Então, e aí agora ele vai executar de novo o mesmo ciclo. Beleza? Ele vai parar aqui de novo onde ele começou. E assim ele vai continuar. Então aqui está no modo de passo simples. Ele vai retornar para a posição 4, de onde ele saiu. Parou, pessoal, no mesmo canto. Vai retornar agora no modo passo completo, porém acionando 2 bobinas por vez. Nessa configuração, ele está acionando 2 bobinas por vez. Parou, retornar meio passo. Então vai dar 90 graus, pessoal. Aqui, ó. Para aqui, 90 graus. Beleza, parou. Show? Então é isso aí, pessoal. Peço a vocês que se inscrevam no canal. Deixe o seu like, beleza? E vamos continuar aqui para a parte de programação. Mas antes eu peço a vocês aí para fazer essa contribuição. Valeu? Vamos lá para o código. Então, pessoal, iniciando aqui o nosso código, né? Já mostramos o funcionamento do motor na prática. Então, vamos dar uma passada aqui no código. Então, primeiramente, estamos utilizando a biblioteca afmotor.h. Então, aqui temos um comentário, os comentários do que a gente já fez, pessoal. Estou utilizando uma constante chamada de passo por volta.
como eu mencionei lá, utilizei 256 passos, né, por volta. Vocês podem estar alterando esse valor aqui, pessoal, no máximo até 2048 passos, porque está trabalhando no modo Full Step. Então, no modo Full Step, no máximo é 2048 passos. Vocês alterando esse valor, vocês vão ver o ponteiro se mover mais rápido, né? Altera a quantidade de passos por vez, então vai ter um movimento maior, beleza? Inicializei o motor, então aqui eu tenho, como o motor ele tem a biblioteca f.motor, eu posso chamar essa função motor aqui, que estou declarando um objeto, né, na verdade, um objeto motor da classe AF-step motor. Então passo por volta e 1. Esse 1 o que representa? Representa, pessoal, o canal da nossa shield, beleza? Então quando as portas M1 e M2 estão ligadas, o canal é o 1. Quando são a porta M3 e M4, o canal é o 2. Como eu liguei ele na M1 e na M2, então estou utilizando o canal 1. Por isso que ele está sendo instanciado aqui, tá ok? Seguindo aqui no Void Setup, temos o Serial Begin. Então vamos mostrar algumas informações na tela, pessoal, como testando o motor, movendo uma volta completa para frente. Tudo isso aí vocês vão ver aqui no Serial Print, né, funcionando. A velocidade é 15 RPM, como eu falei para vocês. O ideal é entre 10 e 15, né, devido à redução. Então, se colocar uma velocidade maior, pode ver que os passos dele estejam desordenados, devido à sua redução das engrenagens. Então, aqui a velocidade ideal fica nessa faixa, de 10 a 15 RPM. Então, o primeiro movimento é o passo simples, vai acionar uma bobina por vez, beleza? O segundo movimento é o passo duplo, ele aciona duas bobinas por vez, tem um maior torque. E o terceiro movimento aqui, pessoal, é aquele acionamento leve, né, onde o ponteiro tem maior precisão. No caso aqui, ele vai utilizar apenas meio passo, beleza? Ele vai estar intercalado, é tanto que eu estou utilizando aqui, ó, 1024 passos, que é a metade dos 2048. Então, por isso que ele andou apenas meio passo lá, que correspondeu para nós, lá no nosso relógio lá, a 90 graus, ok? Então, outro ponto aqui, pessoal, temos a função Release, que essa função é muito importante, que ela vai estar desligando as bobinas quando o motor estiver parado. Então, isso aqui vai dar uma vida longa a mais para o motor, tá ok? Então, é ideal vocês utilizarem essa função. E aí passa aquele delay de 5 segundos e o motor executa novamente o código dentro do void loop. Então começa aqui novamente e vai seguindo esse loop. Então o vídeo é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Peço a vocês que se inscrevam aí no canal e deixem um like, tá?